Eles já entregaram mais de 2.300 obras, mentoraram mais de 1.300 marcenarias e seus cursos online alcançaram mais de 11.000 negócios no setor. Com uma sólida experiência e um histórico comprovado de resultados tangíveis, o casal se dedica a ensinar marceneiros a aplicar tecnologias avançadas e estratégias de gestão eficiente. Sua metodologia prática e acessível permite que os participantes da palestra implementem soluções inovadoras de imediato, garantindo aplicabilidade e impacto imediato após o evento. Então, bora aplicar aquilo que vai ser falado aqui, né, gente? Vamos receber com palmas esse casal, Tatá e Caio. Obrigada! Fala, pessoal! Obrigado, Oi, Anny. gente! Tudo bom? Uau! Deixa eu me posicionar Que aqui. lindos! Vocês, todos? Quem aqui trabalha em casal? Levanta a mão. Vocês também têm vontade de matar a mulher, o marido? Ou é só eu que quero, às vezes, esganar esse homem? E ele também me esganar, né? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Caio Nascimento. Essa aqui, ela já todo mundo conhece da internet, boa parte do pessoal, né? Vende pra caramba. Aí a gente teve que tomar ações dentro da empresa para entregar tudo que ela vendia, né? Porque vender e sem uma programação de entrega, a gente pode ir do céu ao inferno ali em fração de segundos, né? E é isso que acontece. Com você, Tatá, pode continuar. Bom, vai ser um pouco complicada a dinâmica, mas ao mesmo tempo vocês ajudam a gente? Porque vai ter momento que eu vou cortar ele vai me cortar, depois vai dar briga em casa, mas vai dar certo. Bom, nosso objetivo aqui em falar com vocês é realmente mostrar um pouquinho, né, da nossa experiência, né? Em como que a gente conseguiu realmente, né, dobrar nossa produção sem aumentar o custo fixo. Esse é o tema principal, né? Quem aqui tem interesse, né, em aumentar a produção, levanta a mão. Só vocês? E o resto tá fazendo o quê aqui? Nada? Ah, muito bem. Então esse é a gente tomou todo o cuidado para falar sobre esse tema aqui hoje com vocês, tá? E vamos lá então, onde que é o slide que eu miro aqui? Ah, aqui, muito bem. Bom, primeira coisa que eu quero dar um overview. Gente, você viu como eu tô inglesada? Overview. Você gravou isso? Que eu falei? Muito bem. Qual que é o objetivo, né? Quando a gente fala de marcenaria, tem muita gente que fala assim, né? Marcenaria vendeu e entregou, né? Quem sabe aqui que não é bem assim, né? A gente precisa realmente ter, eu chamo de roda da marcenaria, tá? Quando a gente fala de marcenaria, vocês chegam em casa cansados, não é à toa, gente. Não é à toa. Porque todos vocês passam por todas essas etapas aqui em todos os projetos de vocês. Muitas vezes vocês passam por essas etapas sem nem perceber. É tanto no flow que vocês fazem as coisas que vocês não observam que vocês passam por tudo isso, né? Vocês precisam pensar em captar clientes, precisam pensar em projetos, em orçamentos, em vendas, em projetos executivos, na compra do material, fabricação, logística, montagem, pós-vendas, programa de indicação, cronograma de assistência técnica, que é uma estratégia muito poderosa. A Anabela sabe muito bem disso, né? Então, cara, não é só vender e entregar, né? E por isso que eu falo que marcenaria é uma das empresas mais desafiadoras que a gente tem hoje, né? Por conta disso, que são muitos detalhes, né? E nos próximos 40 segundos, né, eu vou mostrar só a parte da produção. Vou convidar o Caio para falar um pouco sobre isso, porque para cada roda dessa aqui, gente, captar cliente, projeto, orçamento, tem mais uma roda. Olha só que loucura! Para não falar outra coisa, porque eu tô aqui na Formobile, senão você manda embora daqui, tá? Então, olha só. Caio, olha o que acontece aqui quando a gente fala de produção. Esse ponto, pessoal, é quando a gente resolve trazer a produção pra gente, toda a produção. Quando a gente falava de marcenaria, lá atrás era mais simples. Marcenaria, quando eu vejo lá anos 80, um pouquinho 90, né? A gente falava de compensado, fórmica, laminado, madeira.
marcenaria era madeira. Hoje, quem teve a oportunidade de visitar os estandes, ver as feiras, né, tudo que tem aí, hoje marcenaria ela evoluiu. Hoje nós estamos falando, além do móvel, além do MDF, além do compensado, a gente está falando de iluminação, serralheria, vidro, espelho, né? Móveis automáticos hoje, né? Então hoje o que a gente precisa entender? Quando a gente traz a produção para dentro, a gente, de todos os pontos anteriores da marcenaria em si que a gente tem que passar, quando a gente opta por produzir tudo 100%, a gente ainda vai passar por tudo isso, ó. E detalhadamente, tem que ter atenção em cada ponto desse. Medição executiva, que é totalmente diferente de uma medição, vai lá, mede a obra, fazer o projeto. Medição executiva, se não tem ali o conhecimento certinho, pode dar problema. Analisar aqui, projeto. Né? Quem aqui já teve problema na hora de entregar porque a medida executiva deu merda? Levanta a mão. Não me deixem sozinha nessa. Eu. Plano de corte, né? Lista de material, compra do material, liberar o que for de terceiro, serralheria, pintura, enfim, o que você opta por terceirizar. Parte de cortes, tem muitas máquinas aqui, cara, absurdo, né? A tecnologia onde a gente está chegando. Tem muitas empresas de vocês aqui que têm estrutura para ter essas máquinas dentro do barracão, espaço, funcionário. Cara, vale a pena investir? Vale, pra caramba. Se você tem o espaço para trazer e organizar, maravilhoso, né? Mas quem não tem? Tem muitos pais de família aqui também que faz marcenaria e é uma marcenaria pequenininha, mais humilde, trabalha mais sozinho. E vai deixar de vender por isso? Não. Vamos entender como que a gente pode entrar nesse mercado e competir de frente, né, com grandes empresas. Qual uma das opções? Você entender a sua capacidade de produção, seu cliente, né, até onde você pode ir ou não. E entender o que você pode delegar e o que você tem que realmente fazer, né? Como que a gente entrou nessa parte de terceirização com alguns processos? Por conta que era muita coisa. A gente achava que ia dar conta de tudo com o pessoal, com o fábrica, e algumas coisinhas sempre saía do prazo, acabava funcionário faltando, a gente queria vender tudo, mas é que senão eu vou antecipando o tema aqui, mas a gente vai tocar nisso. Então a gente tem que entender que quando a gente opta por trazer a produção, a gente vai ter que passar por todos esses pontos e ter atenção. Não chegar lá e falar faz e delargar, porque na hora da entrega, quem tem que ir lá somos nós, o dono, quem vendeu, quem vai receber a ligação do cliente, é nós. Então, ter atenção nesse ponto aqui, pessoal. Quem faz marcenaria com toda essa parte, isso aqui tem que ser levado no pé da risca. Exatamente. Então, assim, olha só a quantidade de detalhes aqui que a gente tem quando a gente fala de uma produção, né? E quando a gente entrega, começa uma outra roda, que é a roda da montagem, né? Então, assim, cara, é roda dentro de roda, e cara, que você vê, você tá muito louco, né? Porque você tem um monte de coisa pra você fazer, e o problema não é quando você tem uma obra só, né? Porque quando trabalhava eu e o Caio, e a gente trabalhava, eu e ele e um ajudante, a gente não tinha problema. Porque a gente sabia de cor a medida das coisas. Se ele falasse assim, olha, traz pra mim 2 cabideiros, eu sabia. Eu pegava lá o vão, eu já cortava meio de desconto, já trazia, eu sabia de cor. O problema é quando você tem equipe, que é o que brilhantemente a Anabela hoje falou, que pra mim ela, do Brasil, falando de marcenaria, de equipe, ela é a melhor pessoa pra falar disso. Eu já não tenho paciência, já mando pra aquele lugar, já fico muito puta. Ela não, ela sabe lidar. Então cada pessoa tem a sua habilidade. A minha não é essa. A minha é processos, é vendas, é gestão, sem falar com equipe. Só que o problema aqui é quando você sabe, você tá sozinho, só você e o seu marido, no caso, eu e meu marido e um ajudante, a gente sabia. Quando começou a gente ter problema? Quando começou a pegar gente. Aí você pega lá um marceneiro, que ele fala assim, eu cobro 5 pau por mês pra trabalhar pra você, eu produzo pra caramba, que é stop. O cara não vai aceitar o que você fala, cara. Ele não aceita, ele quer fazer tudo do jeito dele. Aí se você não antecipa e não tem processo, você leva o processo. Porque você toma na cabeça, entendeu? Então, isso aqui é um alerta pra vocês, que isso aqui é roda dentro de roda, tá? Rapidamente, eu sou a Tatá Gonçalves, eu tô no mercado
do digital, falando para marcenarias desde 2016, fazem 8 anos agora. E é uma honra muito grande, pela primeira vez, estar no palco principal da Formobile. Já fiz em stands menores. E eu quero agradecer presencialmente a Anne pela oportunidade, a Anabela também, que fez parte disso, tá? E o cara, essa foto eu fiz com a inteligência artificial, porque eu queria ficar mais magra, ficou boa? Depois eu ensino vocês no app. A do Caio também, ó como ele tá sem barriga, ó. Cadê? Hã? Esse cara sou eu. Eu zerei na hora que eu fui colocar a foto. Você é presente, amor. Pessoal, eu sou o Caio Nascimento. Como eu já falei, né? Eu tenho o prazer de ser o marido dessa pessoa maravilhosa, né? Obrigada, amor. Que já tem uma casamento não pediu ainda. Até hoje. É que a gente tá 17 anos junto, mas eu tô pensando se é isso que eu quero, né? Pra minha vida. Mas agradecer a vocês de estar aqui, né? Passar o tempo com a gente aqui, a Anne, né? Só agradecimento mesmo, porque é uma honra para mim estar aqui. A gente que... Eu sou muito da obra, pessoal, muito da obra. Então é assim, no tempo de marcenaria, cara, tomei muito xingo, né? Hoje, a cada pessoa que eu vejo que vem, me elogia, fala, pô, nossa, vai me xingar amanhã, né? Que nem meus clientes vinham na hora do fechar o orçamento, era só elogio, na hora da entrega, ai... Não era só também, né, amor? Não, mas... Era uma treta ou outra. Acontece. Mas é isso aí, vamos continuar então, Tatá. Vamos lá. Então, assim, a gente se questionou, né? Por que tanta gente, eu e o Caio, a gente ia... Na época que a gente não tinha escolhido ser mentor ainda, na verdade, a gente ser mentor foi Deus que jogou nós, tipo assim, no meio do nada, assim, você vai conseguir ajudar outras pessoas, não foi plano nosso. A gente se questionava muito, por que os fornecedores, quando a gente ia lá, eles só pensavam em nos fornecer chopp, né? Chopp e jantar, e eu aqui engordando, né? O povo não ensinava a gente questão de gestão, questão de evolução, para onde que a marcenaria está indo. Então, toda vez que eu ia no fornecedor, eu percebia que eles não tinham a cultura de dar educação pra gente. Então, no máximo que tinha, era uma palestra para mostrar as novas cores de alguma marca e chopp. E ninguém veio ensinar pra gente a questão de gestão mesmo, sabe assim? Como é que você gerencia, como é que você lida com pessoas, como é que você vai lidar com problema, como é que você vai lidar com um cliente chato. Eu e o Caio teve uma época que a gente tava com 14 horas ao mesmo tempo, tocava o telefone, os dois tremiam assim, ó, inteiro assim, ó. Porque a gente tinha medo, a gente não sabia como lidar, a gente precisou quebrar pra gente aprender. Cara, não é fácil. Não é fácil, né? Então assim, por que a galera não fala sobre a evolução do que tá o mercado, né? A gente sabe muito bem que a feira tá aqui pra isso. A evolução, ela tá acontecendo há muitos anos e não é só em questão de materiais, né? Quem aqui da época do material maciço, da madeira maciça, levanta a mão. Gente, evoluiu. Quando começou a MDF, era só o povo xingando MDF. Era ou não era? Que não presta, que não vale nada, que estufa, não sei o que, não sei o que lá. Hoje em dia, a cada 10 obras, quantas é madeira maciça? Né? A evolução. As ferragens. Quem aqui da época que a gente ia colocar a ferragem... corrediça de madeira, né? Fazia o rasgo, né? O sarrafinho. A evolução, né? As técnicas de trabalho também. Antigamente não tinha dispositivo de montagem. Tudo isso evoluiu. E por que não? Por que não a gente também não evolui como empresa? Então, meu convite com vocês aqui hoje, cara, eu sei que às vezes vocês estão cansados. Algumas pessoas podem estar aqui só porque tá com dor no pé. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a verdade é que a gente vem aqui, num evento como esse, é verdade que a gente quer ir embora sem a gente aplicar nada, né? Verdade que vocês não vão escolher nem pelo menos 3 coisas para vocês aplicarem de cada coisa que vocês estão assistindo aqui. Vocês são pais de família, vocês largaram a empresa lá para vocês estar aqui, tá? Então eu quero pedir para vocês ir anotando de verdade o que faz sentido para vocês. Nem tudo vai fazer sentido, nem tudo. Mas uma coisa ou outra pode fazer sentido. E uma coisa que você consiga aplicar de verdade, do fundo do meu coração, pra mim, valeu a pena estar aqui com vocês, tá? Então, para entrar nesse assunto, quando a gente fala, né, de evolução, não tem como a gente não olhar para as grandes marcas. Se a gente for olhar hoje, grandes marcas como Todeskine, Delano, Florence, né, os nossos colegas que estavam aqui anteriormente mostrou estudo de caso de marcas de luxo.
analise que eles têm padrão. Eles que são multi-empresas. Como é que a gente, meros mortais, não pensa nisso a partir de agora, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora, amor, de padronização para eles, tá? Comece você. Vamos lá, padronização, pessoal. Pensa assim, o McDonald's, vamos usar o McDonald's de exemplo, por quê? Você chega lá, você pede um sanduíche e eles já têm um processo definido e é muito rápido. Tenta chegar lá, por exemplo, e pedir algo que eles não têm no cardápio. Eles não vão fazer. Eles têm o padrão deles, a gente tem que se adaptar ali. Agora é assim, vamos lá, para o nosso nicho de marcenaria. Nós chegamos hoje numa representante, numa madeireira da nossa região, no Agemad, no Alel, né? Na minha região, pelo menos, nem eles têm todas as cores que tem no mercado. Às vezes eles não trabalham com uma representação. Eles têm lá Guararapes, Duratex, enfim, mas às vezes eles não têm uma outra determinada cor. E nós, marcenaria, às vezes quer oferecer tudo para o cliente. Às vezes a gente vai fazer uma visita na casa do cliente e leva 5 catálogos. Um da Duratex, um da Eucatex, um da Guararapes. E o cliente, às vezes ele faz o quê? Ele escolhe uma cor da Duratex, uma da Eucatex, uma da Guararapes, né? Então, fecha o leque, crie o seu padrão, faça isso. Se vocês fizerem isso aqui, ó, e começar a pôr em prática na empresa de vocês, vocês vão ver que já vai dar resultado. Por quê? Porque vai minimizar erro, vai ficar mais fácil de, eu estou numa obra, acabou a fita de borda, pede pro menino ir lá no barracão e trazer a borda preta para nós. Se você tem um padrão, você vai trabalhar com 2, 3 modelinhos de preto. Um preto liso, um preto clássico, chique, um básico. Mas não, eu passei num stand ali que tem umas 10 cores de chapa preta, assim, muito lindas. Uma parecida com a outra. Pensa aquilo na produção. Na casa do cliente, a hora que você vai colocar um topo de borda, topo com topo. Né? Pô, peguei a borda errada. A gente quer fazer tudo. Então, principalmente padroniza. branco, né, Caio? Porque, desculpa te cortar, amor. Sim, não, é importantíssimo. Uma vez a gente fez uma obra e a gente tinha mania que falava assim com o fornecedor: quanto tá o branco? Tanto. Manda um pallet aí. Aí ele mandava de novo: e agora? E outra promoção de branco. Manda aí um pallet de branco. E a gente não tava nem aí não, que marca que era. A gente sabia, a gente comprava Macisa, Duratex, Arauco ali, que agora é a mesma coisa, na época não era. Aí a gente chegou pra montar um armário, eu lembro até hoje desse armário. A gente ia receber pra pagar a turma. Lembra, amor? Branco aí, com branco amarelado, outro aí, branquinho. A hora que ela olhou assim, ela falou: esse branco parece que é diferente do outro branco. E as duas portas, uma do lado da outra, assim. Eu falei: é mesmo? Falei, peguei assim a textura, eu falei: você tem razão. Aí eu olhei pra cara da marceneira e falei assim: cara, é sério que você pegou o outro pallet que tava ali? Meu, branco é branco. Falei: que bom, né? Resumindo, né? Puta encheção de saco, era numa sexta-feira, ela é louca pra tomar uma que tava. Ela ia fazer o TED do pagamento, na época não tinha fluxo de caixa, era uma loucura. O branco, e era branco com branco, porque uma porta era uma MDF tal, outra porta era outra MDF. Então até o branco, a gente tem que tomar cuidado. Porque, gente, não muda a textura de um branco para outro branco? Muda. Então assim, com branco a gente se toma na cabeça, imagina com outras cores, né? Então tenha um padrão, pessoal. Vai diminuir demais o processo de vocês ficar pensando, mas eu vou pegar o arquiteto, ele veio com uma cor exclusiva. Cara, vamos trabalhar no 80-20. 80% dentro do padrão, quando a gente pegar algo muito exclusivo, claro que a gente vai fazer. Mas é muito mais fácil se a gente tiver o 80% definido, né? Uma linha básica, né? Cria-se uma linha básica, padronizado. O que dá para padronizar? Mas marcenaria não dá para padronizar, cara. Isso muita gente fala, pô, é exclusivo. Cara, como que não dá? Você pode padronizar o que for básico. Gabinete de cozinha. Padronizar em quê? Modelo? Não. Profundidade, altura, espessura, né? O que a gente pode... A gente tem mania de, às vezes, a gente se complicar. A gente vai fazer um móvel e a gente vai lá e fala pro cliente: eu vou fazer pra você tudo gordinho, com 35, eu vou engrossar. Eu era que mais arrumava BO. Eu assim, eu não precisava de ninguém pra fazer cagada, era eu mesmo que fazia. Porque o cliente não falava nada, eu falava pra ele que o 45 graus era melhor. Tipo, por que eu fazia isso? Eu achava que era argumento de venda. Aí eu chegava lá e falava assim: amor, aqui top, ó, 4,5, 45 graus, borda 45 graus. E ele falava assim: você tá louca? Eu falava: não, é muito mais bonito, porque é mais chique, não sei o que lá. Aí depois que eu fui pôr na ponta do lápis, eu falei: eu tô acabando com a minha empresa, cara.
Porque eu tô inventando uma coisa que o cliente nem sabe, porque na minha cabeça é bonito. Só que o cliente, ele nem pediu, entendeu? Aí eu mesmo ficava me arrumando B.O. na minha cabeça. Aí quando eu fui descobrir isso, ele quase largou de mim, porque ele não aguentava mais, porque eu só fazia essas coisas. Aí que eu falei, cara, aí caiu minha ficha, eu falei, realmente, ele tem razão, porque eu tô falando uma coisa que pra mim é importante, porque pra mim é bonito, mas pro cliente ele não era aquilo que ia fazer ele fechar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, ainda mais marceneiro que, cara, você ama o que você faz, sabe? Você quer entregar o mais bonito possível. Eu tinha um marceneiro que ele não sei porquê, mas ele queria rebaixar todas as peças na tupia para ele parafusar por cima, sendo que era gabinete. Ninguém ia ver o que ele estava fazendo, era luxo dele, entendeu? Então, como a gente... eu falo, porque eu tenho conhecimento de causa de errar, né? Então, como eu fiz isso várias vezes, e vocês se atentem. Se às vezes vocês mesmos arrumam BO pra vocês mesmos, né? Então, aqui tem alguns benefícios de padrão que a gente colocou aqui. Quem quiser depois os slides, é só mandar lá no meu Instagram lá, manda o slide, aí elas que se virem. Porque eu não fiz nenhuma automação, aí ela manda pra vocês lá, tá? Eu vou passar um pouco o slide rápido, porque senão a gente vai adiantar o assunto, a gente tem 20 minutos só, tá? Então assim, o que vocês podem padronizar? O Caio falou um pouco, eu vou pedir pra ele entrar mais um pouco no assunto. Primeira coisa, cor. Padroniza cor. Qual cor? Cara, primeira coisa, você compra em qual fornecedor? Fornecedor X. Pergunta pro seu vendedor, quais são as cores que mais saem aqui pra você? Tá, beleza. Escolhe um leque daquelas cores e mostra que aquelas cores você tem em padrão. Qual é o argumento que você vai ter de venda? Olha, é o seguinte, meu padrão é esse. Para esse padrão, eu tenho esse prazo de entrega. Se você quiser uma outra cor, eu também faço. Porém, vai acrescentar X dias úteis no prazo de entrega. Por quê? Porque você concorda que tem outra logística? E o preço é outro, né, Tata? E o preço é outro. Porque Exatamente. você perdeu o poder de compra. Quando você compra com padrão, você compra pallet, você compra lotes maiores, né? Exatamente. Quando você compra uma chapa, duas chapas, o preço é outro, né? Outra coisa, medida. Como assim medida? Não é sob medida? É. Mas a gente vai chegar daqui a pouco que vai fazer sentido pra vocês, tá? Outra coisa, equipe. Como assim? Eu vou ter que pegar marceneiro tudo gêmeos? Não. Não é isso. Daqui a pouco ele vai explicar um pouquinho melhor. Projetos, orçamentos e entrega. Por quê? Porque se você não se organiza na parte do orçamento, por exemplo, você vai ficar igual eu fiquei muitos anos, só eu fazendo orçamento. Eu não conseguia confiar que ninguém fizesse, porque eu que tinha que fazer. Por quê? Porque eu não tinha processo, eu não entendia o porquê eu cobrava e como eu cobrava. E como que era a melhor forma de cobrar. Então, era meio que... esse mês eu cobro vezes 3, o mês que vem eu cobro metro quadrado. E assim a banda tocava, né? E entrega, porque a gente tem que entender que se a gente quer realmente fazer com que nossa empresa escale, a gente precisa ter uma padronização de entrega também em alguns detalhes, tá? Aqui eu já adiantei um pouquinho. Agora, vamos falar um pouquinho sobre isso, amor? A padronização começa na venda, pessoal. Como assim? Cara, às vezes orientar o nosso vendedor, nosso projetista, às vezes a elaborar o projeto dentro de um, vamos dizer assim, pensando já na nossa equipe, na produção, na montagem, na execução. Se você vai criar um projeto, se você tem a opção de, na primeira ideia, você oferecer uma solução inteligente para o seu cliente, que vai suprir a necessidade dele, mas sem desafiar demais a sua equipe. Por exemplo, fazer um armário que seja tamponado, mais simples. O tampo, com o topo, filetadinho, as laterais embaixo, pronto. Não precisa ser todo envelopado em 45 graus. Outro exemplo simples, às vezes fazer uma adega, vou fazer uma adega em cima da geladeira. Se eu tenho a opção, eu estou fazendo o projeto, vou te passar a primeira ideia, de te dar a opção de fazer ela quadradinha, para mim é mais fácil, eu já chegar com uma opção tudo em X, me desafiando. Se o cliente vem com essa ideia, beleza. Então, tenta padronizar. Vamos elaborar um projeto pensando nas nossas cores, no nosso padrão, na nossa altura, aproveitamento de chapa. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, que quem tem que pensar no aproveitamento de chapa e isso tudo, começa aqui. Que depois que saiu daqui foi lá para o marceneiro, o cara não tem como fazer muito milagre. Ele vai fazer o melhor aproveitamento de chapa lá na produção, dentro do projeto, né? Mas se já foi definido, não tem muito o que fazer, né? Pode continuar, Tata. Exatamente. Então, assim,
Cara, todo mundo que tá aqui tá careca de saber, tá? Que as chapas têm medidas e padrões de aproveitamento de chapas. Só que não é óbvio isso pro time de vocês. Então o que eu percebo? A maioria das mentorias que eu dou, normalmente quando eu sou mais ou menos igual oncologista. É essa a palavra? O médico aqui. Gente, graças a Deus eu acertei. Porque a pessoa chega lá quando tá morrendo já. Dificilmente uma pessoa vai chegar pra gente bem. Ela chega porque ela tá com BO, né? Quando você vai olhar as camadas de problema, você vê que o time não sabe o que tá na cabeça do dono. Então, o que a gente descobriu nessa jornada? Que o óbvio precisa ser gritado e não dito, né? Então, uma coisa simples que eu identifiquei é o quê? Cara, medida das chapas. Beleza, o que tem a ver, Tatá, medida das chapas? Meu, a gente sabe que a gente tem aproveitamentos, né? A gente sabe que a chapa você vai tirar 3, tira de 60, não é novidade. Só que se você não fala pro seu vendedor, ele vai colocar uma peça de 64 ali sem necessidade nenhuma. Ou ele vai fazer um home de 2,80 sem pensar na emenda, sem necessidade nenhuma. A gente sabe que o aproveitamento de chapa, a gente tem 2 peças de 1,36. Aí o projetista vai lá e faz uma mesa de 1,40. Sendo que não precisava. Uma coisa é você precisar fazer algo naquela medida. Outra coisa é você não pensar no aproveitamento de chapa que aí o marceneiro quer que faça o quê? Milagre? Quer que a chapa cresça? Não. Só que isso aqui é nossa obrigação treinar essas pessoas. Então, por exemplo, se você sabe, né? Você sabe que o aproveitamento de chapa é 68, por que você não vai treinar a equipe de vocês para explicar isso para eles? Então, o vendedor, o projetista, a gente precisa entender que não é óbvio. Então, vocês precisam treinar essas pessoas. Eu sempre achei chique andar no palco assim, que era meu sonho. A gente precisa treinar essas pessoas a aproveitamento de chapas. E isso aqui, cara, faz toda a diferença. Porque é daqui que vem o seu padrão. É a partir daqui que você vai criar a sua identidade. O Jimmy sabe. O Jimmy é marceneiro, um marceneiro excelente, ele com a esposa dele, com a Thaís. E hoje eles trabalham com terceirização, né? Que eles pegam de uma grande empresa que fornece para eles. Eles já sofreram muito também com parte de mão de obra. Cara, tem padrão. Por quê? Porque é grande empresa. São grandes empresas, tá? Outra coisa, 45, dá 4, tira de 45. Então evite fazer, às vezes, um armário com 46. Você vai tirar 3 peças, exceto vai sobrar uma se for obrigatório. Exatamente. Né? A gente tem 13 minutos, amor. 35, né? Aqui algumas coisas de medidas que a gente... O que a gente começou a valorizar quando a gente começou a terceirizar algumas coisas, tá? Primeira coisa, tá? A gente trouxe 2 exemplos só aqui, porque a gente tem pouco tempo com vocês, tá? Mas, por exemplo, cozinha planejada. Eu vou pedir pra você concluir depois aqui, tá, amor? Show. Método construtivo do móvel. Cara, isso aqui, padrão. Por quê? Você que é um excelente marceneiro, você faz base por dentro, lateral por fora. Aí você tá fazendo minha casa. Aí ele é um outro excelente marceneiro, ele faz base por fora, lateral por dentro. Método construtivo. Você tem que ter um padrão da sua marcenaria e os seus marceneiros devem seguir o método que você manda, tá? Profundidade do armário inferior, exceto se... Eu nem sei se existe essa palavra. Existe? Obrigada. Exceto se tiver lá, né? Marcado, eu quero móvel inferior com tanto. Ou se tiver uma pedra, é padrão o seu móvel inferior. Armário superior, mesma coisa. Espessuras. Eu fazia uma loucura. Era uma cozinha de 15, uma de 18, uma de 25, uma de 36. Às vezes eu inventava um 45. E não é só sobre o fazer. É o tempo que se leva para fazer. Por quê? Porque senão a gente vai fazer tudo como se fosse a primeira vez. Exato. Chegou o projeto na mão da gente, você jogou no marceneiro, a primeira coisa que ele vai falar, tá, e esse aqui é como? Esse aqui é com puxador, não é com puxador, é de régua, não é de... Vai surgir dúvidas. Dúvidas faz o quê? Trava a produção. Trava a produção. Aí trava a produção, o reflexo é lá na frente, porque a gente descobriu que o nosso lucro ele tá ligado diretamente ao prazo de obra. O que isso significa? Se você... Uma conta de padeiro aqui, tá? 100 mil à venda. 30 mil material, 70. 30 mil meu custo fixo. Aí você fala, sobrou 40, fora impostos e tudo mais que você vai pagar. Só que é o seguinte, se você demorar essa obra
10 dias a mais, acabou com o seu lucro. Então o seu lucro ele está ligado diretamente ao seu prazo. Uma construtora, hoje, alguém aqui já trabalhou com construtora? Levanta a mão, show. Cara, a construtora ela tem o teto de obra. O que significa? A obra tem que acabar em X dias. Porque se acabar em 10 dias depois, ela tá no ralo, cara. E a gente é a mesma coisa, só que às vezes a gente ignora isso. A gente fala assim, eu vou entregar em 30 dias, mas se entregar nos 50 tá bom. Tá bom nada. Você acabou com o seu lucro foi embora, tá? Alturas e fechamentos. Aqui na parte de cozinha, mais algumas coisas, eu vou mandar os slides pra vocês, senão não vai dar tempo da gente entrar aqui nesse assunto, tá? Conclua e fala sobre um pouquinho esse assunto, amor. Importância da parceria com fornecedores. Às vezes a gente escuta falar da marcenaria 4.0. Eu lá atrás, quando ela falava pra mim assim, vou pedir os armários cortados, eu falava, tá louca? Eu tenho seccionador, eu tenho esquadrejadeira, eu tenho tudo aqui. Pra que cortar o de menos? Não é, pessoal. Não é. Tá? Porque a gente não tá falando só de cortar. Pra ele Calma, Tatá. Nós não estamos falando só de cortar, estamos falando que o quê? Quando a gente traz a produção para nós, cara, um pequeno problema para nós às vezes é um estardalhaço. Se você pegou seu carro, tá indo para algum lugar fazer uma visita, sua equipe tá lá no barracão, ela liga para você e fala, ô Caio, a serra tá estourando, né? E a gente tá lá com um lote de pé, acabou, aquilo acabou o dia. Cara, ou você vai mandar cortar estourando, depois passa massinha, passa lixa, e aí, né? Quando a gente opta em fazer uma parceria, entender sobre a marcenaria 4.0, os fornecedores nossos hoje, Léo, Gemad, Madeira Nisso, os caras estão investindo pesado em centro de apoio para marceneiro. Para quê? Para a gente poder elaborar um padrão e ir lá até eles com o plano de corte já definido. Parar daquele negócio da calmaria do marceneiro. Quando eu falo a calmaria do marceneiro, eu falo por mim. Eu fechava o projeto hoje, eu estava sossegado, fechei. À tarde eu vou passear, amanhã eu vou na madeireira, chego na madeireira, tranquilo, me vê 20 chapas disso, 20 daquilo. O material vai chegar para mim amanhã depois, eu vou estar enrolado com tantas outras coisas, outras obras, outros afazeres, né? Então a importância de você entender da antecipação, de você ir até seu fornecedor e entender, sentar com o seu vendedor lá e conversar, né? Não superficialmente chegar com pressa na madeireira, e o Corinthians, você viu ontem, perdeu de novo, né? Não, chega lá e fala, cara, eu tô com isso aqui de obra, vou pedir o material, tá? Eu tenho banheiro, eu tenho dormitório, faz um planejamento, o que vocês podem me ajudar? Cara, nós podemos te ajudar com os guarda-roupa, maravilha, pega os guarda-roupa cortados, peças grandes, começa do menor para o maior, a entender sobre o poder da terceirização. Hoje, que nem eu falei, nós estamos muito evoluídos. Pensa se a gente vai querer fazer o MDF, a gente quer fazer a parte de elétrica, a gente quer fazer a pintura, a gente quer fazer a serralheria. Se a gente está falando de móvel de alto padrão, a gente tem que estar falando de tudo isso, né? Um móvel inteligente, uma ferragem especial. O que difere a marcenaria hoje? É ferragem, pessoal. O MDF ali em si, um pouco, ele é mais ou menos, não foge muito, é ferragem. O dono, o gestor, a partir do momento que a gente passa a ser dono, a gente tem que entender, eu quero ser o dono ou eu quero ser um bom marceneiro? Cara, não tem nada de errado se você quer ser um bom marceneiro, né? Trabalhar pequenininho, aí que o fornecedor vai ajudar mais ainda, né? Padroniza, fortalece parceria com seus fornecedores, senta lá de pertinho, vê tudo que ele pode te ajudar. Quando você leva a terceirização até o seu fornecedor, mas é muito caro o corte e a borda. Cara, às vezes a gente não está fazendo a conta direito. Nós calculamos que é muito caro cortar lá na Gemad, é muito caro cortar na Léo. Cara, vocês não estão calculando o preço de vocês atrás da serra. Aí que está o mais caro ainda. Por quê? A gente, quando vai para lá, a gente tem um custo real. A gente vai lá, o cara vai falar, viu? Ficou 10 mil aqui de serviço. Então você já tem o valor de serviço, né? Quando a gente traz essa produção para o barracão, é incerto. A gente calcula que vai gastar 7, menos 3 do que lá, gasta 15. Fica 15 dias a mais com a peça. Tem problema da serra tá estourando. Faltou a fita de borda porque não tem um padrão, tem que sair correndo durante a produção buscar, né? Então é assim, antecipação. Antecipação, a gente já fala, móveis planejado. Então a gente tem que se planejar. Desde a captação do cliente, que hoje a gente também tem muito de marcenaria 4.0 nas formas de captar o cliente, não é mais só aquele negócio de cartãozinho, o muro escrito, marcenaria. Hoje tem outras formas,
né? Assim como de atender o cliente, a gente pode fazer um atendimento. Eu sou de Sorocaba, atende muito a capital. Projeto, às vezes, reunião em vídeo. Você sai às 6 da tarde, eu saio às 6 da tarde, cara, não vamos bater o martelo ainda, vamos só tirar dúvida? Reuniões em vídeo, barateia o custo, né? Abre a reunião, define, tira a dúvida, né? Use o seu fornecedor. Quem está aqui hoje, vai lá na segunda-feira, leva o projeto, você vai ter um custo real. Ó, ficou 10 mil de serviço, aí você põe o seu custo em cima, seu lucro. Quando você vai optar por produto, você não sabe, é incerto. Você pode gastar 5, mas você pode gastar 20, né? Então, entenda a força que os caras estão fazendo para nos ajudar hoje. E não tem como correr, eles não vão recuar. Cada vez mais a gente vai ver centro de apoio, quem tem estrutura, quem mora em cidade pequena e tem router, coladeira, estrutura, meu, divulga, ajuda os marceneiros da tua região. Nós temos que ser tudo unido, cara. Nós aqui não é contra nós, é nós contra todos. Porque exatamente. É assim, nós estamos num mercado milionário. Sim. A gente entra em condomínios que a casa custa 5 milhões, ele gastou 2 para fazer. Depois dos 2 que ele gastou para fazer, onde ele vai gastar mais dinheiro é na marcenaria. Exatamente. Mais do que no vidro, mais do que no mármore, mais do que na pintura. Então nós estamos falando aqui de dinheiro grosso. A gente não pode ficar brigando por aquele gabinetinho de branco, de 15. Se posicionem na internet, né? Entendam sobre terceirização, vai de marceneiro a empresário. Troca roupa. O técnico não entra no campo. O técnico, quando está tendo jogo, ele fica na beira aqui para ele ter uma visão ampla e poder mexer as peças de acordo com o decorrer da partida. Se ele entrar lá, cara, o bicho está pegando lá nas defesas, ele está lá no ataque, correndo, ele nem sabe o que está acontecendo. Exato. E é assim quando a gente está atrás da máquina, está na obra, né? A gente decidiu ser um empresário. Tem alguns pontos que, claro, não dá. Eu sou pequeno, trabalho aí, meu filho, cara, maravilhoso. Mas mesmo assim, defina o teu padrão, use o teu fornecedor, busque essa força que vocês têm aí hoje, que só estão aí para te ajudar. Estão fazendo tudo isso aqui para nos ajudar. Trazer novidade, força de parceria, de entendimento mesmo. Então eu vejo que é isso. Ótimo. Parceria tudo, tá? Parceria tudo. Aqui a gente vai ter que passar um pouquinho mais rápido, tá? Que é a questão de trabalhar com módulos, né? Que a gente não trabalhava com módulos antes, a gente trabalhava com divisória compartilhada, porque a gente achava que a gente estava economizando dinheiro, né? Então, quando a gente viu que a gente conseguia escalar e vender e produzir mais trabalhando com módulos, olhando como referência as grandes empresas, eu peço que vocês considerem também trabalhar com módulos. Depois eu vou passar o slide para vocês, tá? Esses 2 arquivos é de uma mentorada minha, eu fiz questão de trazer aqui porque ela é muito boa em projeto executivo, que é a Cris, do Natal. Inclusive eu queria muito ter encontrado com ela aqui, não deu tempo. A importância, né, da medida executiva. Então olha a qualidade desse projeto executivo, né? O passo a passo que tem aqui para a pessoa ir lá tirar medida, né? Então assim, é a prova de idiotas, como ela mesma falou, né? Quando você tem um processo para tirar medida. Então, se você tem uma empresa que você escala os seus atendimentos, você precisa entender que medida executiva, ela realmente é muito importante, tá? Rapidamente, eu vou mostrar o primeiro caso de estudo de caso nosso, que a gente terceirizou, mesmo tendo uma estrutura de 1.000 metros quadrados e todos os maquinários de ponta, contra ele, né? Porque ele não ficou bravo comigo. E eu começou meu jogo de terceirização. Começou num projeto executivo como esse, tá? Deixa eu passar bem rápido aqui para não... Aqui, nessa época, os fornecedores não tinham ainda embalagem, não tinha ainda proteção de canto, então eles mandavam pra gente assim, sem embalagem, e mesmo assim, eu fiquei lá para monitorar todo o recebimento. Então aqui a gente recebeu 2 pallets inteiros diretamente na obra, porque a obra estava em construção e isso poderia ser feito na época. Aqui, ó, ali eu recebendo, e eu lembro até hoje, eu com um dos meio oficial, com o Luan, separamos todas as peças etiquetadas. E aqui foi a nossa surpresa, que foi quando eu consegui convencer ele a olhar para a terceirização, tá? Então a gente fez aqui 5 armários, tudo, só para você ter uma ideia. O nosso lucro bruto foi R$ 26.850 com esses armários. Só que o que aconteceu que foi interessante foi que
Em 15 dias eu tava com esses armários montados, que foi o tempo dele fazer a parte úmida da casa. Então, enquanto ele tava fazendo churrasqueira, cozinha, tudo isso, eu terceirizei a parte dos quartos e a gente conseguiu entregar antes do prazo essa obra, que era a maior preocupação dele, porque eu peguei uma Range Rover de entrada. Aí eu liguei pra ele, eu falei assim, amor, eu peguei uma Range Rover de entrada nessa obra. Você tá louca? Eu falei, meu sonho é uma Range Rover. Eu já tinha cocriado. É legal que ela pegou na época ela pegou, peguei por 120, nós fomos vender pra fazer dinheiro, o cara queria dar 80. Eu fudi falei, mais nossa. uma vez. Mas depois eu resolvi. Resumindo, aí foi a primeira vez que a gente terceirizou assim e foi muito mágico, porque depois eu fiz as contas inverso. O que aconteceu? Se a gente tivesse uma marcenaria um pouco mais tradicional, que não fosse seccionadora, nada, eu fiz algumas pesquisas com alguns amigos ali, cara, a gente ia demorar no mínimo 1 ou 2 dias para fazer o armário. A gente teria montagem e tudo mais. E o que ia acontecer? Só para fabricar os armários ali a gente ia demorar 1 mês, a gente não ia conseguir entregar a obra, né? E fora o custo, porque se a gente for ver, né, com o custo aqui, o que aconteceu? O mesmo prazo eu tive o lucro em 15 dias. O que significa? Que eu dobrei a minha capacidade lucrativa, foi aí que mudou a minha chave, com o mesmo produto, com o mesmo móvel, sem precisar demandar da minha equipe. E isso deu muita paz pra gente, porque é o que ele falou, né? Meu problema nunca foi venda. Eu nasci vendendo. Desde criança eu comecei a vender bijuteria de 13 anos de idade, quando meu pai pegou fogo na empresa do meu pai. E eu estudava numa escola particular, meu pai não tinha mais condição de pagar. Eu falei, fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Comecei a vender bijuteria para eu poder pagar a minha escola. E eu sempre fui vendedora e fui atrás dos meus sonhos. Só que não foi problema, mas o problema é entregar. Por quê? Porque o marceneiro, quando fica bom, vira seu concorrente. E tá tudo bem. Só que o problema é quando eles se acumulam e vai tudo embora de uma vez só, porque acha que você está deixando você rico, né? Aí ele fala, eu vou deixando meu patrão rico, eu tô deixando meu patrão rico. Não sabe o fumo que nós estamos aqui, né? Só nós sabe, né? Então isso aqui pra mim foi libertador, porque eu consegui provar pra ele que a gente podia terceirizar. Eu tenho mais 5 minutos? Ou não? Tenho? Já perdeu 2, continua falando. Agora que eu vi que zerou aqui, você nunca mais vai ser convidada. Tá, vamos analisar aqui que eu fiz, né? Então, resumindo, a gente teve 2 vezes o lucro, então aqui eu consegui provar pra ele, porque se eu não provo pra ele, ele não deixa eu fazer, né? Então, aqui nessa conta, em 15 dias, a gente fez o que 30 dias demorava na nossa empresa. Com todos os funcionários, encargos e tudo mais. Aí aqui mudou o jogo, por quê? Porque eu comecei a pegar obra grande. Porque uma coisa é quando você pega uma obra, 100 mil, 200 mil, 300 mil, outra coisa é quando você pega uma obra assim, ó. Do Incor, Hospital de São Paulo, 7º e 8º andar, 900 mil reais o contrato, e se você não entrega, 60 mil reais a multa diária. Cara, quando eu fui negociar, era só gente grande na mesa, era só gente falando bonito. E eu, entendeu? Tipo, não combinava muito, né? Porque era só homem bonitão, grandão, fortão. Eu, mulher, falando de marcenaria, nada a ver. Naquela época eu nem sabia me vestir, eu tinha que ir pro esquadrão da moda, eu usava vestido de colorido com bota. Olha que desgraça. Confiança não passava nenhuma, né? Então aqui o que aconteceu? Eu falei, Caio, vamos conseguir entregar porque a gente vai terceirizar. A gente conseguiu em 28 dias entregar o hospital. 7º e 8º andar. Qual foi a decisão que a gente tomou? Primeiro, terceirizar tudo que podia ser terceirizado. Primeira coisa. Segunda, tinha balcão curvo? Tinha. Tinha laca? Tinha. A fábrica faz. Minha fábrica não dá conta? Sabe meus marceneiros que virou concorrente? Mandei pra eles fazer. Né? Dei trabalho pra eles também. Até montadores. A gente tinha nossa equipe na época de montagem, só que tínhamos amigos que trabalhavam em outras empresas. E como que a gente fez? Contratou mais gente? Não. A gente negociou. A gente pagou por fora, então eles trabalhavam no serviço deles até o horário que fosse, 6, 7. Combinava com eles, 10 horas da noite, vocês estão no Incor para assumir a montagem para nós. E isso foi maravilhoso. Não foi só o Incor, a gente fez a Unimed também nessa mesma eu coloquei pegada. Aqui, que também foi a mesma coisa. Deu tudo certo. Quando a gente fechou o contrato pela Unimed, pela primeira vez, a gente fez já algumas Unimeds, a gente conseguiu só pegar por causa disso. Porque na minha cidade, na cidade de vocês também falta mão de obra? Levanta a mão. Então, a gente só conseguiu pegar porque a gente conseguiu contar com o fornecedor para ajudar a gente a cortar e filetar, tá? Então aqui tá as decisões que a gente tomou, que a gente já passou o tempo, né? Mas assim, 4 lições aprendidas, tá? Primeira,
A importância da terceirização estratégica. Não significa que você vai parar e vai fechar sua marcenaria e vai ficar desesperado. Vender todas as máquinas, amanhã sai igual. Não. Não. Significa que você pode e deve pedir ajuda. Receba ajuda. Segunda coisa, planejamento detalhado e controle de qualidade. O que isso significa? Cara, não é porque você está terceirizando que você vai ficar de olho no prazo, na qualidade, tudo aí. Isso é importante para você. Faça isso. Terceira, comunicação com o fornecedor com muita clareza, tá? Quarto, comissionamento de montadores. Mudou o nosso jogo quando a gente começou a comissionar montadores, porque daí eles pararam, assim, literalmente de demorar mais do que poderia demorar na obra, tá? Então, o nosso objetivo... Aqui a gente não chegou, né, na montagem, mas é assim, pessoal. Então, só para finalizar mais rápido também essa parte, ó, invistam em máquina de obra. Máquina de obra. Não deixa os caras voltar com o sarrafinho para fazer o fechamento na marcenaria. Ah, mas lá é fora de espaço. Compra a serrinha, põe no carro e leva. Só volta com a obra acabada, né? Dá estrutura. É feio para quem é marceneiro, para quem eu, pai de família, grandão, com máquina, com material, com tudo lá, pôr as coisas e não acabar o serviço, voltar para casa. Exato. Cortar um sarrafinho na serra lá. Cara, para com isso. Tá quebrando seu patrão, quem faz isso. Se seu funcionário faz, não deixa fazer mais. Investe em máquina de obra, leva tudo, só volta a hora que acabar. E comissão, põe comissão que você vai ver ele acabar. Esse negócio de salário fixo, o cara vai voltar, é hora extra, amanhã ele vai de novo. Amanhã ele vai cortar o sarrafinho cedo, aí ele põe no carro. Aí fuma um cigarro, aí ele vai chegar na obra meio-dia. Entendeu? Então é aí que escapa o nosso lucro, é aí que foge. Esse planejamento a gente não fez quando foi passar o preço. Ah, meu funcionário vai demorar, o fechamento ele vai levar 3 dias a mais. Então, é isso aí, pessoal. Já deu tempo, a gente é bastante coisa, mas... Aí aqui rapidamente, né? Padrão de montagem também, coisas bestas, tá, gente? Como, por exemplo, medida de fechamento lateral, né? Tipo, uma vez eu montei uma casa que um marceneiro fez fechamento com 3, o outro fez com 5, o outro fez com 8. Tipo, parecia que era 3 empresas casa. diferentes. Aí eu vi que o erro era meu. Lembra que eu falei lá atrás? O padrão começa na venda? Então, aqui também tem que já ser pensado e planejado tudo isso aqui, tá? Outra coisa que mudou nosso jogo é colar nas obras um cronograma de obra. Por quê? Porque o cliente não fica enchendo o saco. Então a gente coloca esse negócio simples lá. O dia que a gente vai implementar a montagem, quantos dias que é montagem, final da montagem, previsão. Outra coisa também, avaria. Sabe quando você bate uma peça assim e o cliente te liga? Sabe assim? Então, quando você coloca lá, a avaria, só se ele não souber ler, que ele não vê que você já viu. Então bota lá que tá com avaria o negócio aqui. Bota a fita crepe, escreve a peça, já estamos providenciando substituição. Né? Evitar que o cara fica ligando, enchendo o saco, isso incomoda. Isso aí acaba atrapalhando a gestão nossa, o dia a dia. É chato, é ruim. Né? E então, assim, outra só, filmem tudo, registrem tudo. Foi pra obra, registra. Montador tá na obra, tira a foto do antes, durante e depois. E manda para a empresa. Tira a foto, nem que não posta na hora, mas filma tudo. Por quê? Montagem bem feita, isso aí seus clientes próximos eu vi vendo. A mulher cutucando o marido ali, viu? Isso é o gancho. O cara que tá pensando se ele vai fechar com você amanhã, se ele vê a sua rede social, vocês registrando tudo isso, é um grande ponto positivo para amanhã ele vir trazer o cheque. Amanhã ele, entendeu? Então filma tudo, filma. Errou, filma. Todo mundo erra. Aí só pode o que não pode acontecer, tá? Pelo amor de Deus. Só filma também a hora que resolver também. Por quê? Porque a gente erra, mas a gente conserta. Exato. Ninguém é perfeito. A gente vai, eu tô aqui, ó, nós estamos aqui, graças a Deus, Jesus é maravilhoso, né, pessoal? Hoje ele deu a oportunidade de nós estar aqui. Então é assim, cara, mas tá lá porque é perfeito? Não, tô aqui porque errei pra caramba, cara. Fui aprendendo com cada erro. Marcenaria, ela é assim, o erro, ele pode ser prejudicial ou ele pode ser um aprendizado. Se você passou por aqui, a gente não sabe ainda, vai errar, errou, identificou, pô, ali eu não caio mais naquele buraco. O duro é quando a gente fica persistindo. Aí é burrice, prejuízo e estamos andando para trás. Do contrário, é isso aí, padroniza, terceiriza e registrem tudo, filmem tudo e se unam, né? Seus fornecedores, com seus amigos, com marceneiros que têm estrutura. Pô, eu sei que o cara lá é excelente em laca. Por que eu vou ficar pintando pés no meu barracão? Vou lá nele. Eu fazia isso, saí muito louca da cabine um dia. Falei, não, imagine, eu dei curso de Sarlac. Eu dava curso de Sarlac na época com as madeireiras. Eu falei, não, eu vou lá. O cara não vai entregar pra mim lá?
Deixa comigo. Menino, saí de lá muito louca da cabine, assim, ó. Eu não sabia o que estava acontecendo, assim, minha cabeça fazia... Eu falei, você tá acontecendo? Eu falei, não sei, tô louca de laca. Saí assim, mas também a jumenta não coloca uma máscara, né? Tipo, EPI não tinha Anabela pra ensinar a gente nessa época, né? Então assim, gente, agora é com vocês. Eu quero que vocês escrevam 3 coisas que vocês vão aplicar do que a gente falou aqui hoje. Eu acho que deve ter 3 coisas que vocês podem aplicar. Me perdoe o atraso, gente. É que, olha, ia dar uma briga se eu cortasse ele, se ele me cortasse. Cadê a Anne? Nunca mais vai ser convidada, gente. Essa é a verdade. Você não viu a moça que fez com o padre Marcelo? Eu ia fazer igualzinho que você aqui. Ia dar uma voadora em mim. Não empurrar do pau. E assim, gente, muito obrigada a todos vocês. Valeu, Gratidão. pessoal. Obrigado, viu? Obrigada. De coração, tá? Muito obrigada mesmo pela oportunidade, tá? E tamo junto, tá? Quem quiser os slides, só mandar um direct lá no meu Tata Gonçalves OF, que o time faz questão de mandar pra vocês os slides, porque muita coisa eu tive que correr, porque eu fiz merda, né? Eu coloquei mais coisa aqui, tá? Obrigada, gente. Oi. Muda essa foto pra próxima palestra. Ficou meio assim, né? Meio... Não, mas você ficou sem barriga e olha eu que magra. Mas eu já sou São Paulino, você bota eu assim, bicho? Tchau, gente. Deus abençoe. Puta, é verdade, eu não pensei nisso. Tchau, gente. Valeu, galera. Desculpa o atraso. Não, foi ótimo.